Boa noite a todos, que eu não pude falar ainda. Boa noite a quem está assistindo também, remotamente. Eu sempre digo que é um grande prazer e também uma grande responsabilidade trazer a palavra de Deus. Eu achei que por conta de tudo que estava acontecendo, né, no nosso país, no mundo, né, esse contexto de pandemia, eu passei esse ano sem ir na frente. Mas acontece que não, né? Mas, graças a Deus que Ele nos dá a oportunidade de abrirmos a Sua palavra, estudarmos um pouco dela. No final do ano passado, no início desse ano mais ou menos, fizemos uma reunião com o Rafa e o Vinícius e definirmos, né, como seria o ano, quais seriam as pregações que nós faríamos. Ele veio com essa história de profetas menores pré-exílicos do reino de Judá. Realmente é um grande desafio, né? Essa tarde mesmo falando com meu pai, eu falei, eu talvez vou pregar num trecho que você nunca pregou na sua vida, Abacuque. Abacuque me faz rir um pouco, porque quando minha filha estava aprendendo os livros da Bíblia, tinha uma musiquinha que ela cantava, chegava em Abacuque e ela falava abacate. Abacuque é um nome bem diferente, né? Então, eu comecei a ler o texto, né, a pesquisar um pouco sobre esse homem Abacuque. Interessante que a Bíblia fala muito pouco sobre esse homem, né? Menciona o nome dele. Se você ler o primeiro versículo do livro de Abacuque, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Então nós sabemos dele, ele chamava Abacuque. Eu li algumas coisas, assisti algumas mensagens também sobre, para saber um pouco mais sobre esse profeta. O nome dele significa abraço ou abraçador, aquele que abraça. Provavelmente ele profetizou no ano de 605 a.C., mais ou menos. A gente sabe isso pelo conteúdo do livro dele, por aquilo que nós podemos deduzir da palavra que ele traz. Agora, nessa época, então, o rei, muito provavelmente que ele foi contemporâneo, era o rei Jeoaquim. Jeoaquim, ele veio depois de Josias, né? O Rafa estava pregando na série passada, falava um pouco sobre o período de Josias, que foi o último bom rei de Judá. Logo depois ele morre de uma forma trágica, né? Combatendo o faraó Neco II, se não me engano, na batalha de Megido, ele morre, e aí o reino então entra numa estabilidade muito grande. O próprio rei Joaquim, a Bíblia não fala muito bem dele. Jeremias capítulo 22 vai falar, no versículo 17 diz: os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, e para derramar sangue inocente, e para levar a efeito violência e extorsão. Então a gente tem um pouquinho do caráter desse rei. A gente pode entender um pouco do contexto que vivia a sociedade de Judá nessa época. Não muito diferente, né? Não diferente daquilo que nós temos tratado nesses últimos dias, né? Com os outros profetas que nós estudamos, com Rafa e com Vinícius. Mas acontece que o livro de Abacuque, a profecia de Abacuque é um pouco diferente. A gente está acostumado a ler a profecia, né? O profeta se apresenta e fala: eis a palavra de Deus, ou isso que Deus quer dizer. Aí, em tudo aquilo que Deus vai falando, né, ao povo, né? O profeta então traz a palavra de Deus. Mas o livro de Abacuque é um pouco diferente. Vamos ler o capítulo 1 de Abacuque, os primeiros versículos. Versículo 1 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo,
e a justiça é torcida. Interessante, né, que não é Deus falando aqui, né, é o profeta que está falando isso. É o profeta que se coloca então, né, a fazer questões aqui para Deus. Ele que levanta o seu questionamento e exprime aquilo que a sociedade está passando, né? As palavras que ele diz aqui são bastante fortes, né? Até quando clamarei e tu não escutarás? Interessante que na palavra de Deus a gente tem alguns homens questionando a Deus. É algo que a gente pensa, assim, pode o homem questionar a Deus? Questão que fica, né, para nós. O homem pode questionar a Deus? A gente vê que o ímpio questiona a Deus muitas vezes, né? Muitos filósofos fizeram isso, né, nos dias mais atuais, assim, né, modernismo para cá, e chegaram a conclusões absurdas, né, porque estavam ali então questionando a Deus. Mas é interessante que o profeta ele questiona a Deus. Eu te pergunto, né, você já questionou a Deus? Às vezes a gente passa por momentos na nossa vida de tribulações, momentos de dificuldades, e isso é algo muito pessoal, realmente, né? A gente às vezes não questiona abertamente a Deus para os outros ouvirem, mas no nosso íntimo, nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro. Será que você tem questionado a Deus? Sabe? Tentando entender, né, por que o Senhor age da maneira com que Ele age? Não sei se esse é o caso de você, se é o seu caso, mas foi o caso de Abacuque. É interessante olhar nesses questionamentos de Abacuque. Um pouco da pesquisa que eu fiz sobre ele, né, mostra que muito provavelmente ele era uma pessoa assim, que sofria pessoalmente as injustiças. Eu ouvi um comentário do pregador falando que muito provavelmente ele era um órfão e viveu na pele que ia ser rejeitado. E daí o seu nome, né, abraçador, aquele que dá, que abraça, né? Então, se você já teve esse questionamento, saiba que não está vendo nada original. Ele já questionou. Outras pessoas da Bíblia também questionam. A gente pode lembrar o caso mais famoso, o caso mais significativo, talvez Jó. Jó questiona a Deus e passa ali debatendo com algumas pessoas. Ele questiona realmente a Deus. E o interessante é que a resposta que Deus dá é diferente. Eu gosto muito de pensar assim, a pessoa de Cristo, quando alguém chegava com uma dúvida para ele, fazia uma pergunta para Jesus. Eu lembro de Nicodemos, por exemplo. Ele chega e faz algumas perguntas e a resposta que Cristo dá parece que não tem nada a ver com aquilo que ele está perguntando, né? Nicodemos, por exemplo, chega lá e pergunta para Jesus, né, fazendo afirmações acerca da divindade dele. Jesus responde: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Foi isso que ele perguntou. Pode parecer. Quando Cristo vai tratar as respostas, nem sempre ele traz respostas como nós esperamos. Talvez no começo de Nicodemos também não entendeu, mas se você continuar lendo o capítulo 3 de João, o Evangelho de João, você vai entender que Cristo foi exatamente no foco do problema. Depois de então apresentar a palavra de salvação a Nicodemos. Mas voltando ao nosso texto aqui, né? Então, Abacuque faz um questionamento a Deus. Vamos meditar um pouco no que ele fala. No versículo 2 ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Essa própria pergunta que ele faz, ele já parte de um pressuposto, que Cristo não está escutando. Seja uma demora, né? Está cobrando, né, a Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? O Senhor não atenderá aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou clamando. Até gritarei violência e não salvarás. Palavras fortes que ele usa aqui, né? Essa violência aqui, muito provavelmente, ele esteja falando do contexto social do reino de Judá. A gente já estudou um pouquinho, né, os textos que o Rafa leu para a gente, dos outros profetas, nos mostraram um pouco do que era
essa sociedade de Judá. O próprio texto que eu li aqui de Jeremias já fala do seu próprio rei. Então ele está falando, está reclamando e cobrando de Deus uma atitude acerca do mau povo. Que povo é esse? É o povo de Judá. Então ele olha para o povo de Judá e o que ele vê? Ele vê violência. Ele vê injustiça. No versículo 3. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Outras duas palavras. Iniquidade, opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então aqui ele vai detalhando várias parcelas da sociedade, tudo é legal, né? O vocabulário que a gente escuta quando conversa com alguém da área do direito, litígios, contendas, essas coisas, né? Então muito provavelmente é uma sociedade injusta do ponto de vista legal, do ponto de vista das leis. Ele até menciona isso no versículo 4, né? Por esta causa a lei se afrouxa, ou seja, ela não cumpre com aquilo que ela não deve atender, né? E a justiça nunca se manifesta. Para que paz, que alegria pode existir numa sociedade onde não existe justiça? É para a gente pensar um pouco na nossa própria sociedade, na justiça. Onde existe injustiça, não existe paz. Onde há injustiça, há dor. Os direitos das pessoas são violados. E, muito provavelmente, aquelas que menos poder têm. Quem tem menos poder sofre com essa injustiça. E é muito interessante a maneira que Abacuque vai colocando os seus questionamentos perante Deus, né? A gente vê pelos termos que ele usa no versículo 3, por exemplo. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. A quem Abacuque está atribuindo essa culpa? Muito provavelmente, né, ele está colocando, Deus está mostrando isso para ele. Deus está colocando ele nesse lugar, está fazendo ele ver, está fazendo ele perceber essa opressão, essa destruição, né? A violência está diante de mim. Porque me mostras a iniquidade. Muito significativo isso que ele faz, né? E voltando àquela questão que eu coloquei, né? Que algumas pessoas se colocam no lugar de interrogar a Deus, fazer perguntas a Deus. E muitos desses, o fim que eles chegam não, eles sempre estiveram nessa, eles não querem crer em Deus. Eles nunca colocaram a sua confiança em Deus. Às vezes a gente ouve, né, pessoas que estavam bem no caminho, seguiam tal, às vezes frequentavam uma igreja, algo do tipo, mas algo acontece na sua vida e ele se frustrou com Deus e largou o caminho. Tenho certeza que você conhece pessoas assim. Não sei se talvez essa seja a sua realidade em algum momento da sua vida. A grande verdade é que a pessoa que questiona a Deus e o deixa, é porque ela não crê nele. É muito diferente do questionamento que Abacuque está fazendo. Por mais que ele faça essas perguntas, por mais que ele questione da maneira que ele está questionando, a confiança dele está em Deus. Ele não foi para um politeísmo, ele não foi para um ateísmo, porque se frustrou com Deus, porque Deus fez tantas injustiças, tantas coisas, ou não foi o Deus que ele imaginava que era, não foi a resposta que ele deu, não foi aquilo que ele imaginava que Deus daria. Então, essa pessoa se frustra e sai do caminho do Senhor. Não, esse não é o caso, né, de Abacuque. Ele coloca, sim, esses questionamentos. Ele está passando por esse sofrimento. É interessante que o questionamento do sofrimento que Abacuque faz não é algo teórico. Se você digitar na internet aí sobre o mal, sobre a existência do mal, essas coisas, você vai ver muitas pessoas falando sobre isso, desde a Grécia Antiga ou até anterior a isso. Muitos filósofos debatendo sobre isso. Mas era apenas um questionamento intelectual da coisa. Eu quero fazer um postulado sobre todo o sofrimento humano, sobre a miséria do homem. Não é o caso aqui, né? Abacuque, ele está envolvido nisso, ele faz parte dessa sociedade. Ele está sofrendo junto com esse povo. Então, ele
traz o seu questionamento a Deus. Mas nós vemos que Deus responde. Vai começar a profecia de fato aqui, né? Deus responde aos questionamentos de Abacuque. Vamos pensar um pouco naquilo que Deus respondeu a essas perguntas de Abacuque. Versículo 5 diz assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contado. Então ele está falando que vai dar as suas respostas, e essa resposta vai ser por algo que ele vai fazer que é totalmente inesperado. Ele diz, né, vocês não vão acreditar quando eu contar para vocês, não crereis quando for contados. Versículo 6: Pois eis que suscitam os caldeus, eis que levantam os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas não suas. Essa é a resposta de Deus, traçando um caminho meio estranho. Abacuque está perguntando: até quando, Senhor, eu vou ser forçado a ver toda essa injustiça, toda essa maldade que acontece? Agora Deus já começa a falar agora que ele vai levantar um outro povo, o caldeu. Esse povo caldeu, para aqueles que não sabem, é o povo neo-babilônico. Para aqueles que lembram da história de Daniel, Nabucodonosor foi o segundo rei desse povo. Seu pai, Nabucodonosor, foi o que conquistou todo o império na antiguidade. É aquele que tem a profecia da estátua, e ele é a cabeça de ouro. Isso está escrito lá no livro do profeta Daniel. Quem sabe um dia teremos a oportunidade de estudar esses assuntos. Era uma nação muito grande, muito forte. Eles derrotaram aquela que veio e tinha feito todo aquilo com o reino do norte, que eram os assírios. Esse Nabucodonosor e depois Nabucodonosor, então eles dominam sobre essa nação que já era super poderosa, tornando-se então a potência mundial daquela época. E era um povo terrível. O próprio Deus está dizendo isso aqui, ó. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas não suas. São conquistadores. Ela é pavorosa e terrível. Cria ela mesma o seu direito e a sua dignidade. Interessante essa expressão que traz sobre esse povo, né? Cria ela mesma o seu direito. Ele que faz o que dá na telha, e isso é o certo. Faz aquilo que é bom para eles. Não é o caso, por exemplo, do povo de Judá, que tinha lei que não foi feita por eles, foi dada por Deus. E eles tinham grande dificuldade, né, em seguir essa lei. Mas aqui esse povo não, esse povo fazia a própria lei. Então é mais fácil assim, vou fazer a minha lei. Ela vai beneficiar quem? As outras nações ou a minha nação? A minha nação. Isso era o que acontecia então com esse império babilônico. Os seus cavalos, aqui ele vai usar uma linguagem mais militar, mais bélica, né? Talvez seja um pouco diferente para a gente não vive nesse contexto de batalhas dessa maneira, mas ele vai descrever o exército dessa nação, enfatizando a sua força, a sua violência, a sua falta de sensibilidade e tudo mais como os outros povos, né? Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Os seus rostos suspiram por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto de seu riso. Ri-se em todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então, até esse versículo, Deus dando testemunho desse povo e colocando algumas coisas bem interessantes sobre eles, né? Um povo determinado na conquista, um povo forte, um povo capaz na guerra. Ele fala aqui, né? Amontoando terra as tomam, as fortalezas. Eram táticas que eles tinham de fazer montes realmente em volta das fortalezas e atacar. Ou seja, nenhum castelo era um lugar
você poderia usar para se proteger de um povo desse, da fúria do povo desse, de um exército desse? Ele fala que eles escarnecem dos reis, ou seja, eles conquistavam esses reis, e esses reis eram nada para eles. Na própria história de Judá mesmo, ele levou 2 ou 3 reis cativos. Não tinham consideração nenhuma pelos seus inimigos. Vinham para destruir realmente. Agora, interessante essa é a resposta de Deus. Senhor, até quando vou ter que conviver com a violência? Até quando? O que Deus faz? Eu estou levantando, ou seja, esse povo aqui só existiu porque Deus determinou que ele existisse. Um povo cruel desse só veio existir porque Deus determinou que ele existisse. Ele coloca isso no versículo 6, né? Pois eis que suscito os caldeus. Se não fosse a obra de Deus, esse povo extremamente violento, extremamente injusto, extremamente ímpio, não existiria. E isso faz parte da resposta de Deus aos questionamentos de Abacuque. Então a gente tem alguns fatos, né, sobre essa resposta de Deus. Em primeiro lugar, ela é imprevisível. Ele diz, né, no final do versículo 5, que vocês não crereis quando for contada para vocês. Deus não dá explicações de que Ele está fazendo algo desse tipo. E geralmente é o que a gente quer, né? A gente pergunta alguma coisa para alguém, a gente quer os detalhes, a gente quer. Se a gente precisa da informação, a gente quer aquela informação. Se é apenas uma pergunta por curiosidade, a gente quer ter a nossa curiosidade satisfeita. Quando a gente faz uma pergunta, a gente quer os detalhes. Para minha esposa me perguntando as coisas, ela chega e me pergunta, eu conto só. Mas são os detalhes, não, nem sei os detalhes mesmo. E ela fica frustrada comigo. Mas geralmente nós somos assim, nós temos essa curiosidade, nós queremos saber os porquês de tudo. Agora Deus não dá nenhuma explicação. Por que será que Deus não dá nenhuma explicação? Na pergunta que Abacuque fez, ele meio que fez umas acusações a Deus, né? O que me mostra a iniquidade, me fazes ver a opressão. Ele joga esse fardo para Deus. O Senhor está fazendo isso. E ele crê que Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo diz que suscitou esse povo, ele faz todas as coisas. E Abacuque então está questionando isso. Mas a gente vê que Deus não está preocupado em se defender. Ele não dá uma resposta explicando os motivos dele. E isso não é como nós podemos concluir aquilo que Abacuque esperava. Ele continua nos seus questionamentos e agora piorou um pouco mais, né? Aquilo que ele achava que era de um jeito, o povo de Judá, assim, era um povo mau, um povo que faz a injustiça. É o povo escolhido, é o povo que o Senhor escolheu entre as nações. Mas ele é um povo que está fazendo diversas coisas que não era para ser feito. E assim, quando a gente para estudar esses textos, a gente tem que pensar um pouco na história, né? A história do povo judeu, tudo que aconteceu, né? Esse povo não existia, foi Deus que criou, né? Ele chamou Abraão, falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e de ti farei uma grande nação. Isso, grande parte do Velho Testamento vai contar-nos essa história. O povo passa pelo Egito, 400 anos de escravidão, voltam, e quando eles estão voltando, estão ali no deserto, Deus dá a lei para eles. Os 5 primeiros livros da Bíblia vão contar-nos isso. E o povo aceita essa lei, né? Então, o povo entra na terra que Deus tinha prometido. Aquela terra que ele tinha prometido, tinha gente lá dentro, os cananeus moravam naquela terra. E Deus falou: então vocês vão entrar, vocês vão guerrear. A gente lembra da história de Jericó, né? Foi a primeira batalha que eles tiveram então, na terra prometida. Então eles têm que guerrear com aqueles povos e tomar posse daquela terra, porque Deus tinha dado, Deus dava essa terra para eles. E Deus, na sua lei, coloca toda a sua vontade, todos os estatutos que eles deveriam seguir.
mas o povo não obedece. E se você quiser saber um pouco do que aconteceria, leia Deuteronômio. Deuteronômio vai colocar várias leis que Deus tinha colocado e colocaria ali a consequência por eles não seguirem, por eles não respeitarem essas leis. Já estava tudo escrito ali o que Deus ia fazer. O povo então se volta contra Deus. Eles viviam nessa época sem uma liderança política, eram os juízes. Deus suscitava um juiz, outro juiz, e eles iam, eram meio que clãs assim, iam sobrevivendo, né? Eles viravam as costas para Deus, vinha um inimigo, conquistava eles, aí Deus suscitava um libertador, Sansão, por exemplo, o mais famoso deles, e livrava o povo daquele jugo, mas morria aquelas pessoas, a geração seguinte já dava de costas novamente para Deus, até chegar no último juiz, que foi Samuel. E quando chega então nesse último juiz, o povo clama um rei. O povo pede um rei. Não, a gente quer ser igual às outras nações. E aí Deus vai falar para eles: vocês querem um rei? Tá bom. O rei vai fazer tal coisa com vocês. Vai pegar o melhor da sua terra, vai pegar seus filhos, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não deu outro, né? Teve Saul, o primeiro rei, não foi bom. Teve Davi, Salomão, ótimos reis, né? Tinham um coração na lei do Senhor. Salomão no final da vida já não mais. E com o filho de Salomão, então, o reino é dividido. Por causa que não vou entrar agora no mérito, mas assim, então, o que era um rei de Israel, um reino que era o reino de Israel, se tornou o reino do norte de Israel e o reino do sul. O reino do norte não teve nenhum rei bom, logo foi destruído pelos assírios. O reino do sul teve alguns, mas a maioria ruins demais. Então, por causa disso, por causa de tudo que se desviou do povo, Deus então traz esse juízo. E é isso que Ele está fazendo aqui, é isso que Ele está dizendo. Ele está trazendo essa consequência para os atos que eles tiveram, né, de virar as costas a Deus. Mas uma coisa às vezes é saber, assim, ouvindo essas histórias, outra coisa é viver, né? E aqui o profeta está vivendo isso. Então, quando ele achava, voltando ao nosso raciocínio, quando ele achava que estava tudo ruim, né, que o povo tinha se desviado de uma tal maneira, que ele estava clamando: até quando o Senhor terá um livramento? Deus manda esse livramento. E aí, conforme nós estávamos pensando, né, não era aquilo que estava imaginado. Talvez também, aplicando um pouco na nossa vida, às vezes nós questionamos a Deus, como estávamos falando no momento. E a resposta que Ele traz para nós, talvez não seja aquilo que a gente quer ouvir. É fácil a gente ter aquela resposta que a gente quer ouvir. Não, só está passando por uma tribulação agora, mas não se preocupa não, crê que tudo vai dar certo. Isso não é o Evangelho. Deus nos promete algo para a vida futura. Mas para essa vida aqui, pode ser que você sim tenha seu sofrimento, mas você tenha algum tipo de livramento, algo que você esperava. Ou pode ser que não. Se a gente pensar na vida dos mártires, por exemplo, deram a sua vida pelo Evangelho e o que receberam em troca? Não, agora você vai ser aposentado de tudo isso que você fez, vai ter uma fazendinha ali, vai viver de renda o resto da vida. Não, morreram. Qual que é a razão disso tudo então? Por que eu vou viver e defender uma causa, no caso do Evangelho, sendo que eu posso no final disso tudo não ter nada em troca? Porque a gente tem a perspectiva do lugar errado. As promessas que Deus nos faz são para a eternidade. Pode ser que Ele traga uma situação de vida para um e não traga para outro aqui. Mas isso não quer dizer que Ele é um Deus injusto, porque o que Ele nos prometeu realmente foi isso. Agora, voltando ao nosso texto, né, então, Abacuque ouviu tudo isso e então piorou, né, a situação para ele. Então, ele vai fazer outras perguntas a Deus, vai fazer outros questionamentos para Deus. Ele diz assim no versículo 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o
fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governa? Então a gente pode ver que Abacuque entendeu a mensagem. Entendeu que a resposta de Deus para todo esse questionamento que ele estava tendo era: eu vou trazer um povo que é muito pior que vocês e ele vai acabar com tudo. Mas isso não entra, né, na cabeça de Abacuque. Ele faz umas declarações aqui, meio que querendo ensinar teologia a Deus, né? Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, não morreremos. Nosso Senhor é tudo que afirma ser, tudo que a sua palavra afirma ser. Então, peraí, tem alguma coisa errada aqui, não morreremos. Senhor, para executar esse juízo, puseste aquele povo. Ah, tudo bem que Judá não era um povo bom, mas Senhor, é um povo muito pior do que eles. O Senhor está trazendo eles, então, como pode o Senhor executar a justiça usando um povo que é muito pior? E aí no versículo 13 ele entra nessa questão, né? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Senhor, o Senhor não pode contemplar o mal. E a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente? Por que o Senhor vai trazer a vitória a esse povo caldeu? Por que o Senhor está trazendo eles para cá? Na cabeça de Abacuque, né? Ele não entende, não é aquele Deus que Abacuque acha que conhece. Não é isso. Então, o Senhor não está sendo Deus. Às vezes querendo ensinar como Deus deve agir, talvez baseado no que ele viu no passado. Ele quer ensinar a Deus quem ele é, e até a sua santidade. Ele questiona aqui, né? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Senhor, se o Senhor é tão puro dessa maneira, não pode nem contemplar o mal, não pode contemplar o mal, por que o Senhor está usando esse povo? Versículo 15. Agora falando do povo, talvez apelando ao sentimento de Deus, né? A todos levanta o inimigo como anzol, pesca-o de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Está dizendo aqui um traço desse povo caldeu, né? A todos levanta o inimigo com anzol, como se estivesse pescando, arrancando do mar, né? Os seus inimigos. E ele diz assim: que tipo de povo é esse? Ali no versículo 16: por isso oferece sacrifício à sua rede. Ou seja, o Deus desse povo quem é? O seu próprio poder, a sua própria capacidade. A gente lembra da história de Daniel novamente, né? O que Nabucodonosor fez para si? Aquela história dos amigos que vão para a fornalha. Ele faz uma estátua gigantesca dele e fala: aquele que não adorar vai para a fornalha ardente. Essa era a cabeça do rei desse povo, entende? Eles confiavam no poder dele. Nabucodonosor faz um questionamento a esses amigos de Daniel, dizendo assim: eu quero ver quem é o Deus que vai poder livrar você da minha mão. Ou seja, ele se colocava acima de todos os poderes. E Deus está usando esse povo para trazer o juízo. Versículo 17: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Será que esse povo então vai continuar fazendo isso? A resposta para essa pergunta, esse finalzinho, ele já tinha respondido. Eu pulei o versículo 11, diz assim: então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados esses cujo poder é seu Deus. Então, o próprio Deus, quando estava falando sobre o povo que ele tinha escolhido para trazer o juízo, ele não poupou esse povo também. Ele falou: não, esse povo é injusto e eles vão ter a hora deles. Mas a questão não é essa. Não estou tratando com o povo dos caldeus, estou tratando com o povo judeu. Realmente, eu não gosto de colocar na verdade aqui Abacuque está fazendo outro questionamento. Espera-se também uma resposta, né, de Deus. Eu não gosto de fazer isso, mas a resposta de Deus nós veremos
no próximo domingo, né? Nós entraremos no capítulo 2, então, e estudaremos o que Deus diz a respeito sobre isso. Então, na próxima semana, a gente vai estudar o que Deus responde para Abacuque. Leiam o texto e nos encontramos aqui na semana que vem. Eu gostaria de terminar com uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor nos conhece, ó Pai. O fato de o Senhor nos amar muda tudo, ó Pai. Nós muitas vezes podemos não entender o sofrimento, podemos não entender porque passamos certas coisas. E talvez nós não iremos entender. Mas muito obrigado, Deus, porque o Senhor quer se relacionar conosco. O Senhor quer que nós conversemos contigo. Muito obrigado porque o Senhor abre esse canal. O Senhor permite que nós façamos perguntas, ó Pai. O Senhor responderá aquilo que nós precisamos, ó Pai. Muito obrigado porque nós podemos crer no seu poder, ó Pai. Muito obrigado porque o seu amor muda tudo em nossas vidas. Mais uma vez agradecemos por esse tempo que passamos aqui lendo a tua palavra e estudando. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador.